da live. Boa tarde, gente. Bem-vindos. O pessoal de casa também que está conectando agora. Boa tarde. Ou bom dia, ou boa noite. Não vai saber quanto que o pessoal está assistindo. Esperando só mais uns momentos e a gente vai ver tudo. Então, vamos aproveitar esse momento, fechando os nossos olhos. A gente se senta confortavelmente na nossa cadeira, nos sentindo calmos. Estamos elevando o nosso pensamento, nosso Mestre Jesus, pedindo que nos abra a consciência, abra o nosso coração, para que possamos realmente escutar as palavras, os ensinamentos que serão trazidos para nós aqui no dia de hoje, para que nós possamos nos modificar, possamos sair daqui com o coração mais leve, com a nossa esperança renovada, com a nossa resignação renovada, com a nossa fé renovada. E que ao nos reunirmos ao mundo lá fora, a todos aqueles que lá fora deixamos, que nós possamos ter a condição de também passar para estes um pouco daquilo que aprendemos através dos nossos atos, das nossas palavras, da nossa fé. Nós vamos fazendo a abertura com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, se assim seja. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela presença a todos, né? Nesse sábado frio de vento, né? A gente até se espantou bastante que tem mais pessoas que a gente imaginaria. Então, primeira coisa, parabéns a todos, né? A persistência. E, além disso, eu gostaria só de também, começando a palestra, a gente vai falar hoje sobre a lei do retorno, também conhecida, ou já mencionada, como a lei da ação e reação. Ou seja, que a lei da ação e reação também é uma outra forma da lei do retorno. Né? Que tudo que vai, volta. Isso é a lei do retorno. Coloquei ali, para aqueles de casa que não consigam ler, talvez, os dois livros que foram usados, né? Eu não escrevi o nome do segundo livro, Céu e Inferno, na parte 2, capítulo 8, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os aflitos. E eu gostaria de começar durante essa palestra, né? Talvez um pouquinho para aqueles que participaram da outra discussão, né, da Conversa Espírita. Aliás, vai aí uma propaganda para o pessoal de casa. Se vocês quiserem participar da Conversa Espírita, é só aparecer aqui no centro a partir das 4 horas todo sábado. E a gente sempre tem discussões aí muito legais. Né? Mas enfim, falamos ali na Conversa Espírita que acabou de terminar sobre a nossa reforma íntima, sobre o nosso auto-amor, sobre a nossa vida espiritual até como um todo, né? Que é quase impossível de falar sobre a reforma íntima, sobre o auto-amor, sem de uma certa forma ligar com a nossa existência multividas, vamos falar assim, né? E quando a gente fala de existência multividas, a gente automaticamente está assumindo, aceitando que a gente não tem só essa vida, óbvio. Mas é muito fácil falar. O desafio está em viver de acordo com aquilo que a gente fala. Fácil a gente falar, eu acredito na reencarnação. Porque eu falo isso muitas vezes, né? Para mim mesmo, às vezes não para os outros, mas se os outros perguntarem, eu também falo. Mas é muito fácil falar. Mas não é tão fácil aplicar na minha própria vida
o que deveriam ser as consequências desse credo. E hoje a gente vai falar de um desses aspectos. Um desses, tem muitos, mas um desses. Quando a gente acredita na encarnação, a gente sabe, como eu já fui falado aqui alguns segundos atrás, que a gente já viveu inúmeras vezes. E a gente também já estudou que a Terra, esse planeta que a gente habita hoje em dia, é um planeta de provas e expiações, não é verdade? Então aqui não é ainda esse paraíso todo que possa se imaginar. Existem planetas em que o nível, né, dos seres que lá vivem, ou da humanidade que lá vive, é muito mais evoluído. Porque eles merecem esse estado em que estão. Eles evoluíram a tal ponto que merecem estar lá. Ou estão alinhados, né, com aquela vibração. Mas nós estamos aqui, graças a Deus que estamos aqui, né? Que é uma bênção estar aqui. Significa que a gente nos foi dado mais uma oportunidade de viver na carne para podermos evoluir, para podermos quitar algumas dívidas que nós adquirimos no passado. E vamos falar um pouquinho das dívidas, então, né? A gente não está aqui também só para falar de, né? Não vou dizer coisa boa, porque o termo boa é um pouco misleading, né? As dívidas também são boas. Elas são boas quando a gente sabe pagá-las. Quando a gente não sabe pagar as dívidas, às vezes a gente não só não as paga, mas também elas procrastinam. Vamos fazer uma analogia bem assim, simplesinha, bobinha, mas tem alguma coisa a ver. Espero que não seja a situação de alguém de vocês aqui, mas se for também não tem problema, né? Quando você está lá com a conta do cartão de crédito e a gente não paga a conta do cartão de crédito, acontece o quê? Bom, no mundo encarnado tem juros, né? Daí a conta, na verdade, não se resolve. Você só não pagou e ela está lá rolando e, infelizmente, ela aumenta. Né? No mundo espiritual não funciona tão diferente assim, né? Então a questão é, a gente sabe que a gente veio para esse mundo, a gente fala inclusive com o peito cheio, né? Não, aqui é um mundo de provas e expiações, e eu sei que eu estou aqui para... Né, vai ter provas, e eu estou evoluindo. A gente gosta de falar isso. Mas aí o interessante é que quando a prova realmente vem, muitas vezes a gente, como é que fala isso? Cambaleia dá aquela falseada, né? A gente não tem essa fé toda quando a prova realmente vem, na verdade? Para todo mundo aqui que já passou por alguma prova difícil ou algo que não gostou, e não tem como gostar de prova, né? A gente sabe que a hora que o negócio, né, realmente aperta, é difícil ter fé, é difícil falar de pensamento positivo, é difícil ter resignação. Tudo isso que a gente estuda aqui no Espiritismo, que a gente fala de uma forma tão assim eloquente, né, fica complicado de praticar, não é verdade? E a palestra de hoje vai tocar exatamente nesse assunto. Ela vai tentar, na verdade, nos dar, que eu também estou incluído nesse processo, né? Ela vai tentar nos relembrar de onde realmente estamos e quais são as virtudes que a gente precisa se encher. E quando a gente vê essa prova que doer, porque vai ter outras, a gente está no mundo de provas e expiações. A gente não pode alimentar a expectativa, falar assim, aquela prova que eu passei 5 anos atrás, graças a Deus que eu passei, tomara que só seja aquela. A gente sabe que não vai ser. Elas só mudam de forma, elas mudam de contexto, elas mudam de tempo, mas elas vêm de novo. Verdade? E o que o Evangelho nos fala, Jesus nos falou, é que a maneira que a gente passa pelas provas determina se ela realmente é uma prova que veio para fazer a gente evoluir, ou é uma prova que veio e a gente não soube lidar com a prova e a gente literalmente está estagnado, perdendo a oportunidade de usar a prova como um meio de evolução. Verdade? Todo mundo aqui já escutou, porque talvez vocês já leram em livros, tiram palestras, né? E a gente fala, a prova na verdade é boa. E até o conceito conflitivo, né? Fala, nossa, mas a prova é boa, mas esse negócio é ruim, é doloroso, e às vezes, sei lá, não estou esperando e dói.
acaba tudo o meu planejamento, eu achava que minha vida ia para lá, daqui a pouco vem esse negócio, minha vida vai para um... Né? Mas se a gente souber passar por esse processo, eu tenho certeza que se eu... A gente não vai fazer uma enquete aqui, mas se eu fosse fazer, eu acho que muita gente ia falar assim, olha, depois que eu passei pela prova, foi difícil, foi... Mas hoje eu vejo como foi bom. Agora que eu tô fora, né, já passou a tempestade, quanto que eu aprendi? Se não fosse essa tempestade, eu ainda estaria com aquela mentalidade. Então as histórias elas podem mudar de protagonista, elas podem mudar de forma, mas elas têm mais ou menos o mesmo envelope. O Céu e o Inferno, né, exatamente nesse capítulo, ele traz uma historinha. E é muito legal a historinha. Eu acho que eu vou precisar contar na minha melhor forma possível aqui. Algumas partes até vou ler, porque vale a pena. Existia uma senhora que ele se chama... o nome é complicado, eu vou chamar de Senhora B, tá? Senão vai gastar muita energia na pronúncia. A Senhora B, ela teve uma vida de martírios físicos, desde que ela tinha 5 meses de idade. Então começou a encarnação dela, 5 meses já começou o martírio físico, de todas as naturezas. Ele não descreve quais eram os martírios, mas... Né? E ela viveu até os 70 anos de idade. Você imagina, dos 5 meses aos 70 anos, struggling fisicamente, né? E ele fala que quase anualmente batia as portas do túmulo. Então, anualmente ela tinha talvez crises físicas lá da condição física e ela quase batia a porta, quase desencarnava. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos sobre o seu organismo, em temperamento arruinada, ademais pelos remédios, tanto quanto pela doença. Assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Então, ela foi submetida, talvez viveu numa época aí, né, mais longínqua, a experimentos médicos, a remédios que às vezes, inclusive, pioravam a situação. E ela tinha uma filha, e a filha dela era espírita cristã e médium. E a filha dela pedia sempre a Deus para suavizar essas cruéis provações da mãe. É óbvio, como toda pessoa que ama pede, né? Pelo amor de Deus, tenta dar uma aliviada aí, Senhor. E porém ela foi aconselhada, a filha foi aconselhada pelo guia espiritual, já que a filha era médium, né? Então tinha essa conexão, inspirando a ela fortaleza, inspirando a ela calma, resignação. Mas vem esse espírito guia e revela a ela o porquê que a mãe sofria essas provações desde os 5 meses. Então ele disse assim, nessa vida tudo tem razão de ser. Né? Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Causa e efeito. Causa e efeito. Não há uma só lágrima a destilar dos teus olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Então só isso a gente parar para pensar, a gente já fala assim, então quer dizer que tudo que de uma certa forma me acontece, só pode ter 2 opções. Ou eu, de certa forma, pedir para ter essa dificuldade, como inclusive um processo que pode acontecer, a gente pedir para ter uma certa dificuldade na vida encarnada, para que a gente também ajude na nossa evolução, na nossa depuração. Ou isso, ou realmente é algo que está retornando para mim, porque eu preciso experienciar para poder sentir aquilo que eu causei. Como, obviamente, de novo, um processo depurativo libertador. E aí vem a parte interessante, né, que o Espírito Guia fala à filha dessa mulher quem essa mulher foi em algumas vidas passadas. Não revela se era imediatamente anterior, seja lá o que for. E o resumo é o seguinte, eu não vou ler, mas vou falar em palavras aqui. Ela foi um médico, e esse médico, nessa época, que não vou falar que época foi,
ele era um médico extremamente orgulhoso. Ele era um médico que tinha suas capacidades, o seu talento, né, e, obviamente, no que fazia. Porém, ele não era um médico caridoso, não exercia a profissão da medicina pelo amor ao próximo, de tentar realmente ajudar as pessoas. Muito pelo contrário, ele se embriagava com a fama que ele estava ganhando, ele se embriagava com a fortuna que ele estava adquirindo, e ele começou a fazer experimentos médicos usando drogas que ele mesmo criava, e infelizmente, né, com o único propósito de tentar criar algo que levaria ele à fama. E nesse processo dele criar várias drogas e tentar coisas aí em casa, seja lá o que for, ele acabou matando muitas pessoas. Porque ele ministrava essas drogas, seja lá nos velhinhos, ou seja lá em quem era. Então vocês percebam que essa mulher, né, nessa vida que veio depois, começou a sofrer fisicamente, ele relatou aqui, não sei se vocês lembram lá, que ela quase sofreu várias vezes a administração de drogas erradas. E ela foi sofrendo fisicamente pelo processo da vida dela inteira. Né? Então, eu acho que a história em si, ela só vem, na verdade, trazer para a gente uma lembrança. A lembrança é a humildade. Porque quando nos acontece algo que é inexplicável, e com certeza, quanto mais difícil, mais essa mentalidade é challenging, né? É desafiadora, a nossa natureza sempre fala, mas por que eu? É muito normal a gente se questionar, mas será? Mas por que eu? Mas tem que ter alguma coisa. Será justo? Por que eu tenho que continuar sofrendo a vida inteira? Ou, se o sofrimento é por 10 anos, por que já faz 8 anos que eu estou sofrendo? E a gente tem o foco, com certeza, muito fechado, né? Por quê? Porque a gente pensa assim, eu não estou lembrado de nada que eu fiz dessa vida. Eu não fiz nada. E por mais que a gente sabe, acredite na reencarnação, por algum motivo a gente ainda tem uma dificuldade de falar assim, mas talvez isso é uma coisa que eu fiz no passado. Ou eu estou tendo agora, enxergando de uma forma mais positiva, talvez isso agora é uma grande oportunidade, se eu souber passar por esse desafio, é claro que não é fácil, uma grande oportunidade de eu quitar algumas dívidas que eu adquiri no passado. E o Evangelho vem nos falar, ao a gente lê aqui as palavras de Jesus em si, ou o Espírito da Verdade, né? A definição, né, dessa colocação bem-aventurados os aflitos. Porque eles serão consolados, Jesus indica. Ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento com o prelúdio da cura. Essas palavras, porém, também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, e que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Quando a gente escuta, né, o Espírito da Verdade nos dizendo isso, a única coisa que nos resta é acreditar. Né? Porque ele está quase nos dizendo assim, agradece esse sofrimento, meu irmão. Passa por ele o melhor que você pode. Que é uma grande oportunidade que está na tua mão de quitar essa dívida. E essas 12 parcelas que tinha lá nesse carnê, se você passar bem direitinho agora, você vai precisar só pagar 2 parcelas. E o que nos falta, né, quando o desafio vem? O que nos falta é essa visão global, né?
essa visão universal da nossa existência. Não é verdade? É tão complicado a gente ter essa visão, né? Parece uma coisa tão distante, né? Faz todo sentido a hora que a gente fala, não faz? Super sentido. Não tem como a gente ler um livro do Espírito e falar assim, opa, isso aqui não rolou. Tudo é super lógico, né? E Jesus, minha pronúncia está estranha, Jesus já nos dizia, estar na terra sem ser da terra. Estar na terra sem ser da terra. Bom, eu preciso estar na terra porque eu sou encarnado, né? Eu não posso viver uma vida na terra, entre aspas, no mundo da lua, no sentido de achar que eu não estou aqui, eu não preciso me envolver com os problemas da terra. Eu posso me isolar num monte, ficar meditando a minha encarnação inteira, me retirando de todos os desafios do plano encarnado e achar que isso é a encarnação bem-sucedida. Então ele disse, esteja na terra, mas não seja da terra. Como quem diz, ser da terra é que todos os meus valores, meus pensamentos, minhas expectativas e tudo no meu coração está no plano carnal. E na verdade não deveria estar, né? Porque é esse challenge que a gente acabou de falar. Eu saber que existe a vida futura, eu saber que existe a causa de sofrimentos que eu passo hoje e que tudo no contexto universal faz sentido, porém eu ainda tenho uma grande dificuldade, nós, né? Temos uma grande dificuldade de realmente, como eu disse lá no começo, né? Viver os efeitos do meu credo multi-vidas. Então, se a gente sair daqui da palestra de hoje, lembrando, né, e é alguma coisa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no fim daquele capítulo ali do, né, Bem-aventurados os aflitos, ele reforça sentimentos, virtudes, que todas as vezes que a gente tiver por uma dificuldade, que vem pra gente como surpresa, que tira a nossa paz, que tira a nossa fé, ele vem nos lembrar perseverança, ele vem nos lembrar a fé de que isso tudo está certo. É como você se vê assim no meio do caos e na tempestade, no dia da ventania, né? E ter a certeza de falar assim, eu sei que a ventania vai passar. E pode ser que amanhã esteja sol. E a gente tem certeza que todo mundo aqui sabe que isso é verdade, não é? Ou todo mundo acha que agora daqui para frente só vai ficar ventania assim? Então, quando as coisas são da terra, a gente tem certeza absoluta. Pode ser que daqui a 2 dias vai ter um sol maravilhoso, sem vento. Passou. Jesus diz para nós a mesma coisa. A nossa fé na vida espiritual e no credo que nos solidifica e que nos mantém fortes durante a prova, ele tem que ser da mesma forma. Jesus me dá força, me dá esperança, me dá resignação para passar esse teste hoje. Eu sei que dói, eu sei que é desconfortável. Talvez ele nunca vai ser prazeroso, né? Mas me dá pelo menos a paciência e a resignação para poder passar por eles, sem me revoltar. E vamos talvez tocar nesse assunto, né? Para não ficar meio estranho, né? Eu não preciso gostar do sofrimento. Jesus não disse, que delícia, agradeça o sofrimento no sentido enjoy. Não dá para enjoy o sofrimento. Seria masoquismo, né? O que ele fala é, não se revolte contra o que te acontece. A revolta é um sentimento completamente oposto do que eu estar reconhecendo uma dor física e não me sentindo bem por ela. Né? Então não nos culpemos de quando a gente passar por uma próxima, talvez, ou seja, a próxima dificuldade, não nos culpemos se a gente não se sentir bem. Tudo bem. Mas contanto que a gente tenha essa consciência maior, isso que está me acontecendo hoje tem uma função na minha vida. Hoje e amanhã. O que será que eu preciso aprender com isso? Carlos dá um exemplo lá, né, mano? Você dá um exemplo lá, né? Talvez é um grãozinho de areia ali, mas essa é a mentalidade. O que será que isso está querendo me dizer? O que é que eu preciso mudar?
E não, como é que isso está me acontecendo? E agora tudo é negro e tudo está errado. Culpar os outros, inclusive, né? Quem me empurrou embaixo da escada foi o fulano, por isso que eu caí. Então é isso, gente. Tá bom? Se a gente conseguir. E as palestras sendo ótimas para mim também, claro, né? E tudo no meu lugar. Se a gente conseguir lembrar dessas duas palavrinhas, né? Esperança. Desculpa, três. Vou colocar uma terceira. Esperança, fé e resignação. Eu convido a gente, talvez, a lembrar dessa conversa, lembrar dessas palavras, dessa palestra. E na próxima vez que alguma coisa acontecer e que a gente estiver ali com dificuldade, lembrar dessas três diariamente. Elas podem não tirar a dor, mas elas vão nos dar força para conseguir passar. Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos. A gente vai nesse momento agradecendo esse momento de oração, esse momento de aprendizado que a equipe espiritual, que os nossos mentores nos proporcionam. A gente vai também agradecendo a todos os fluidos, as boas energias que estão sendo ministradas a cada um de nós. A gente agradece os nossos mentores individuais, todo o cuidado que eles nos prestam, por toda a atenção e as intuições que nos proporcionam, guiando os nossos passos, colocando obstáculos na nossa frente quando necessário, estando ali segurando os nossos braços, nossas mãos, quando a gente está quase caindo. A gente agradece por tudo isso. E com esse sentimento bom, de gratidão e amor, né, a gente também faz a doação das boas intenções, das boas energias, dessa energia universal de amor, para todas as necessidades da humanidade. A humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Para todas as pessoas recém-desencarnadas, para aquelas que talvez não se encontrem ainda cientes do seu estado, também para as famílias que ficam aqui na Terra por enquanto, que a espiritualidade consiga chegar em todos os corações, dando suporte. E, finalmente, vamos pedindo que a espiritualidade possa deixar conosco um pouco dessas boas energias, para que estejamos bem durante a nossa semana, renovados, encorajados para enfrentar qualquer que sejam os nossos desafios, com otimismo, com fé e com resignação. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigado. A gente agradece muito. Boa semana para todos. E a gente se vê mais. Obrigado.